Pessoal, o ministro Flávio Dino, do Supremo, intimou os presidentes da República, do Senado e da Câmara para que se manifestem em até 15 dias sobre o suposto descumprimento da decisão que impediu o chamado orçamento secreto. Dino deu prazo de 15 dias para que Lula, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira se manifestem, caso queiram. O ministro também intimou o PSOL, que foi o autor do requerimento, que terminou na proibição do orçamento secreto. Isso foi lá em dezembro de 2022. A intimação do ex-ministro da Justiça de Lula aparece depois das 3 entidades alertarem que a decisão do Supremo estaria sendo descumprida. Vamos chamar Leonardo Sakamoto, que hoje está aqui para analisar os assuntos do dia. Sakamoto, hoje sim sextou, hein, Sakamoto? Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Hoje sim, sexta-feira. Ontem estava cobrindo aí o Diego na lojinha e me empolguei. Achei que era sexta, falei que sextou, até que foi o Deus me avisou pelo ouvido, pelo ponto, que olha, é quinta ainda, né? É Mas isso aí. hoje sim é sexta. Hoje sim sextou. Como diria Chico Pinheiro, é sexta-feira, graças a Deus. Ô Sakamoto, diga uma coisa, essa intimação do Flávio Dino, ministro agora do Supremo, em relação ao presidente Lula, Pacheco, Arthur Lira, orçamento secreto, né? A gente sabe que tem toda essa questão da relação do governo com o Congresso, em especial agora com o Arthur Lira. O próprio Pacheco também já teve uma relação mais amistosa, né, com o governo e com o próprio Supremo, mas é na Câmara que o governo enfrenta as principais dificuldades e através das emendas, por meio das emendas, consegue ali manobrar, né, essas dificuldades todas. E o Dino está chamando todo mundo para entender exatamente por que, teoricamente, a ordem, né, não está sendo cumprida em relação às emendas, né, ao chamado orçamento secreto. Então, o Flávio Dino tá atendendo, né, a uma... O pessoal tinha sido o autor do requerimento que acabou com, né, levando à proibição do orçamento secreto no final de 2022, e aí está se verificando agora, né, depois de entidades da sociedade civil reclamarem que a decisão do Supremo não estaria sendo cumprida. O ministro Flávio Dino está respondendo a essa demanda, né, e intimando o presidente da República, intimando os presidentes da Câmara e do Senado para darem informações sobre isso. Ou seja, não foi uma coisa que partiu do governo, mas partiu da sociedade civil para verificar se está havendo esse cumprimento, né, a denúncia de que estaria havendo desrespeito a essa decisão, através de outras formas de repassar, né, de fazer de uma gambiarra para que essas emendas do orçamento secreto continuassem, mas de outra forma, né? A questão, Diego, no final do dia, é saber se o presidente Lira e o presidente Pacheco, né, não vão jogar essa chamada na conta do Poder Executivo, porque, é claro, o Poder Executivo também não quer, né, as emendas do orçamento secreto. O Poder Executivo não quer que o Congresso tenha um controle demasiadamente grande sobre o orçamento. O Congresso já decide, né, onde é que está alocado, onde é que os recursos vão, né, através do orçamento, através de leis, né? Só que o que acontece é que o orçamento, desde, na verdade, do impeachment da Dilma, né, já com o Eduardo Cunha, depois passando pelo governo Temer, o governo Bolsonaro aí foi a rebordosa por completo, né? O Congresso se abocanhou a uma parte do orçamento, decidindo como, na verdade, ele iria, não, por exemplo, o orçamento da saúde, ao invés de fazer parte de uma estrutura, ou seja, atender a um projeto do poder eleito, né, do poder executivo, ele vai para o deputado, ou para o senador, ou deputado, ou senadora, mandar para suas bases de acordo com as suas necessidades políticas. A bem na verdade é essa, né? Porque boa parte das vezes, às vezes não é nem a necessidade do município que está sendo atendido, mas é a necessidade do deputado, dos vereadores e do prefeito com a qual eles estão conectados, né? Que é atendido uma necessidade eleitoral, uma necessidade financeira, né? E por aí vai. Então, e isso acaba destruindo um pouco a ideia de projetos nacionais, de projetos regionais, né, de projetos em que você precisa de uma integração maior, tanto na infraestrutura, como na educação, na saúde, atendendo a grandes necessidades. Então, o que que acontece?
é que o governo, portanto, executivo, o poder executivo, o governo, ele teria todo o interesse em que o Supremo Tribunal Federal desse uma chamada nos outros poderes e falar, gente, pelo amor de Deus, vocês estão descumprindo a decisão, né? Vamos fazer as coisas direitinho, porque assim, na verdade, normalizaria a forma como, diminuiria, na verdade, até esse controle, né, por parte das emendas no orçamento. Só que, infelizmente, na minha avaliação, eu acho que é capaz até do Lira e do Pacheco darem sabe, botar na conta do Lula, dizer que é o Flávio Dino, é o ministro do Lula, que era o ministro da Justiça, que fez parte do governo, que está pedindo isso, apesar das decisões serem baseadas em demandas da sociedade civil, né? E aí talvez isso ainda esquente um pouco e ainda mais essa relação que anda conturbada entre os poderes. Parece que as forças, né, normais do nosso país, Sakamoto, nos últimos anos saíram e está todo mundo com dificuldade de voltar ao status de normalidade, né? É difícil voltar à normalidade, porque nos últimos 4 anos, estou falando, é claro, do antigo governo, houve um espaço para que o Congresso dominasse o orçamento, né? E agora assim como todo o resto, né? Parece que, como o Supremo é cobrado para voltar à normalidade, as relações institucionais parece que elas estão todas ainda meio descompassadas, né? A gente está com dificuldade de voltar à realidade, né? Que é uma realidade normal. É claro que há atritos, há confusões, como sempre houve, mas nos últimos anos a gente ficou tão, né? Não sei como eu posso falar, parece que a gravidade foi alterada aqui no Brasil, né? Agora a gente está com dificuldade de voltar à gravidade normal. Ô Diego, na verdade, eu até retrocederia um pouco no tempo para poder falar sobre essa disfuncionalidade na relação entre os poderes ou mesmo no cumprimento das funções que se espera das instituições da República. Eu levaria isso até o processo de impeachment da Dilma Rousseff. Na verdade, o primeiro esgarçamento institucional, o esgarçamento original, deu-se naquele momento, né? Teve a Dilma que perdeu. O impeachment não aconteceu por pedalada, não aconteceu por nada disso. Todo mundo, qualquer marmota que acompanha a política, sabe que o impeachment aconteceu porque a Dilma perdeu o apoio político no Congresso Nacional. Né, o Bolsonaro, Temer já fizeram pedaladas muito piores, né, as que a da Dilma fez, mas a Dilma perdeu apoio no Congresso Nacional e encontrou-se uma forma, uma justificativa para ela sofrer o impeachment. O problema é que houve todo um esgarçamento naquele momento. Eduardo Cunha plantou pautas bombas, você teve o próprio, logo depois da eleição de 2014, né, o Aécio Neves, numa coisa que foi uma novidade, que o PSDB sempre disputou eleições e nunca tinha questionado, e o Aécio, em determinado momento, questionou a eleição, né, gerou toda uma celeuma, né, por conta disso. Depois você teve as pautas bomba, daí tivemos protestos alguns legítimos e alguns que já pediam não apenas a cabeça da Dilma, mas pediam um golpe de Estado, pediam intervenção militar já naquele momento, já esgarçando, né, a sociedade civil, uma parte da mídia, né, chamando em programas de TV as pessoas para, basicamente chamando para a rua, para protestos, para a derrubada dela. Naquele momento, as instituições já foram esgarçadas. O próprio Instituto do Impeachment foi esgarçado neste momento, né? Anabolizou-se, né, artificialmente a própria Câmara dos Deputados, né, que teve um poder, aumentou-se o poder da Câmara naquele momento. Aconteceu muita coisa. Depois disso foi uma sucessão de problemas, né? Para se manter no poder, num governo que chegou a ter 3%, 4% de aprovação, que é no caso do governo Temer. O Temer, na verdade, basicamente vendeu o governo, né, para as necessidades de parlamentares, necessidade de outros grupos de pressão. Vendeu mesmo. Você colocou uma barraquinha dentro de votações lá dentro da. Tinha gente nos plenários da Câmara, né, exatamente para poder trocar a emenda por voto, assim. Então era uma coisa absurda. E aí o Bolsonaro já entrou no governo, entrou no poder, foi eleito democraticamente, apesar dele até hoje atacar a democracia, mas ele foi eleito democraticamente e ele achava que dava para governar fazendo bancadas temáticas, né? E não negociando com os partidos. No final, acabou levando vários sustos, entregou basicamente o orçamento também para a Câmara,
né? Exatamente para poder sobreviver um governo disfuncional. E aí o que acontece é isso, Diego. A gente teve 4 anos de disfuncionalidade nessa relação, fora as porradas que se estabeleceram, né? Que o Poder Executivo começou a espancar o Supremo Tribunal Federal, porque era uma das instituições que não se vendeu, não topou fazer uma relação comercial com ele e manteve a resistência, manteve o olho vivo em torno das ações e dos desfeitos do governo. E aí o governo espancou. Né? E aí essa sensação, só para terminar, essa sensação de que o legislativo, né, olha, o legislativo não aceitando que o Supremo Tribunal Federal faça a avaliação constitucional das matérias que são aprovadas, que faz parte, né? Isso também diz respeito um pouco àquela imagem da Câmara tá anabolizada, achando que pode sequestrar o orçamento executivo, que pode tudo, né? Próprio Supremo Tribunal, ele responde, na hora que ele vai responder a tudo isso, porque tinha um Procurador-Geral da República desaparecido também, o Augusto Aras, né? Então, você tem, na hora que o Supremo ele faz essa trincheira, ele também se arvora, ele também se coloca numa trincheira. Então, você tem um Supremo entrincheirado ainda hoje, né? E um Poder Executivo que acaba tendo que bailar entre esses espaços, né? E muitas vezes não consegue executar as suas próprias demandas, seus próprios projetos. Então, aí você tem essa disfuncionalidade que você falou. Precisamos voltar à normalidade, sim. O problema é que desde o impeachment, o Brasil está nadando nessa disfuncionalidade.